Então, sejam todos bem-vindos aí hoje na nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre vigilância de processo na unidade de terapia intensiva. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai abrir no final para a gente poder discutir, né, sobre alguns itens que são importantes para nós revisitarmos, né, o estado da arte, para a gente poder falar um pouco sobre ciência de avaliação e do que nós precisamos atentar na unidade de terapia intensiva, ok? Então, o objetivo dessa aula, ela vai tratar de compreender o que é a unidade de terapia intensiva, identificar as legislações aplicadas a essa unidade, compreender o que é avaliação de processo, realizar simulação de vigilância de processo e compreender o que são os indicadores de processos. Então, começando, né, a gente precisa revisitar a RDC número 7 de 2010. Até então, nós não tínhamos uma legislação específica para essas unidades. Então, essa RDC número 7, ela vem tratando sobre alguns itens que precisamos relembrar, que a UTI é uma área crítica e é destinada à internação de pacientes graves. Para nós, controladores de infecção, nós sabemos que é onde há uma necessidade maior de vigilância, até porque é onde os pacientes, eles possuem um fator de risco a mais a desenvolver essas infecções. Ela é uma unidade de atenção profissional especializada de forma contínua, então, geralmente, os profissionais que atuam naquela área são profissionais especialistas em terapia intensiva. Ela possui alguns materiais específicos e tecnologia, então, ao longo do tempo, a gente consegue observar sobre essa evolução do arcabouço tecnológico, e aí a gente pode dar um exemplo, por exemplo, dos equipamentos de ECMO, né, que no período Covid foi muito utilizado, e hoje, na atualidade, também tem feito a sua utilização. Então, a cada dia que passa, essas tecnologias, elas vêm com uma robustez e faz com que o controlador de infecção hospitalar também repense sobre como que deve ser feito a sua utilização, respeitando todos os processos assépticos. É uma área com risco aumentado, né, para desenvolvimento das IRAs, né, que são as infecções relacionadas à assistência à saúde, e é uma área com execução de processos envolvendo artigos críticos ou material biológico, né, como as bandejas de punções profundas, o cateterismo vesical, as intubações, né, e também toda a questão dos acessos vasculares, sejam eles profundos ou periféricos. Ou também, né, a questão dos curativos através de soluções de continuidade. Então, a RDC número 7, ela vem colocando, né, sobre os requisitos mínimos para o funcionamento das terapias intensivas. E ela também coloca outras providências. Mas o que, de fato, é importante nós sabermos sobre isso? Que essa unidade, ela possui uma regulamentação, né, em termos da sua funcionalidade, então ela tem uma regulamentação de como que ela deve funcionar em termos de quantitativo de materiais, quantitativos de profissionais e toda a questão de processo, ou seja, de como que essa unidade, ela precisa funcionar. E aqui, finalizando, né, a questão dos processos que vão estar intrínsecos dentro dessa funcionalidade da terapia intensiva. Alguns pontos importantes que a gente precisa saber é que essa UTI, ela deve estar localizada em um hospital regularizado junto ao órgão de vigilância sanitária. Então, é importante nós consultarmos o CNES, observar se aquele número de leitos estão em consonância do que está registrado no CNES do hospital, até porque nós temos algumas legislações em específico que há uma necessidade, né, de nós notificarmos as infecções relacionadas à assistência, de acordo com o número de leito de cada unidade. A direção do hospital, ela deve garantir toda a questão do funcionamento, e aí a gente começa a conversar também a questão da cultura de segurança institucional, no que tange ao fornecimento de todo o material, acervo, né, de materiais, recursos humanos,
recursos materiais e equipamentos, dispor de registros e normas, e aí a gente foca um pouco mais no que tange aos processos que devem ser constituídos dentro dessa unidade de terapia intensiva. E o que nos chama a atenção é que todos esses processos, né, a questão dos protocolos, precisam ser aprovados e assinados pelo responsável técnico da unidade e coordenadores de enfermagem, de fisioterapia, e também ser validado pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, que é um dos itens que também é cobrado a nível de acreditação hospitalar. Aqui nós vamos fazer um pequeno briefing, né, uma pequena passagem em algumas legislações que eu acabei selecionando, porque são legislações importantes, que geralmente, quando nós vamos até a terapia intensiva, são alguns itens de oportunidade de melhorias, que são as não conformidades, e é onde que dá uma sustentabilidade, né? Ou seja, são legislações que nos dá, né, um sustento para fazer as orientações e as sugestões dentro dessas oportunidades de melhoria. Então, aqui a resolução número 48 é uma legislação, né, de 2000, ela vem colocando o roteiro de inspeção do programa de controle de infecção hospitalar. Então, nela, ela possui alguns itens que estão direcionados à terapia intensiva. Então, aqui é para a gente poder também ter uma explicação de como que esse setor ele deve ser funcional e, ao mesmo tempo, avaliado, e são legislações que vão dar o quê? Sustentabilidade para que a gente possa fazer toda a orientação dentro do setor. A resolução 63, de 2011, que fala sobre os requisitos de boas práticas, nós tivemos uma live na semana passada, um podcast na semana passada falando sobre essa legislação. Então, tem muitos itens lá importantes que nós precisamos dar uma olhada com cuidado, né, com critério. A resolução 222, que vem falando sobre os resíduos sólidos no serviço de saúde. Em algumas unidades, nós vemos também algumas questões problemáticas, a questão da disposição das lixeiras, a questão da identificação, a questão da qualidade, da segregação dos resíduos. Nós temos a resolução também, o número 45, que é uma legislação que é de 2003, que vem falando sobre a utilização das soluções parenterais no serviço de saúde. É uma legislação que vem contemplando a questão dos sistemas fechados, né, e a sua utilização. Então, está muito voltado para a terapia intravenosa. Então, é uma legislação importante que nós precisamos saber. Então, quando nós vamos lá, por exemplo, cobrar aqui, e aí a gente fala em termos de segurança do paciente, que todas as seringas, elas devem ser identificadas, o que coloca como sustentação sobre essa orientação é a RDC 45, que fala dessas soluções de grande e de pequeno volume, que na qual há uma exigência que essas soluções estejam todas identificadas. A NR32, né, que algumas pessoas nem gostam, né, mas enfim, ela vem trazendo toda a questão das diretrizes básicas das medidas de proteção e segurança dos trabalhadores. Então, é uma legislação voltada para a segurança dos trabalhadores, na qual as comissões e também a segurança do trabalhador dessas unidades trabalham muito esses itens que estão contidos na NR32. Então, a NR32, ela tem algumas portarias que dão sustentação a essa norma regulamentadora. Então, houve uma revisão no ano passado, que houve algumas inclusões de alguns itens importantes. A RDC 50, né, que é uma RDC que, apesar de ser antiga, ela vem colocando a questão da construção, de como que deve estar disposto, toda a questão da construção dessa unidade de terapia intensiva, a questão do número de PIAs, a questão do número de leitos de isolamento, quais são os critérios básicos para esse box de isolamento, a questão da centralidade dos postos de enfermagem, em termos de visualização de gravidade dos doentes, que seja por uma observação direta, e quando não dispuser, deverá ter um arcabouço tecnológico, de forma que garanta que toda a equipe multiprofissional
consiga fazer esse monitoramento. Então, é uma legislação que é bem interessante para nós consultarmos, né, a questão da disposição dos leitos, a disposição tanto do expurgo quanto do DML. Então, o expurgo, por exemplo, ele pode ser aproveitado para o DTR, que é o depósito temporário de resíduo, né, que também, por uma definição, é considerada sala de utilidades, né, pela RDC número 50. Então, é uma legislação que sempre a gente precisa estar dando uma olhada, dando uma estudada, principalmente no capítulo, no que tange a prevenção de infecção hospitalar. Então, ainda não foi reformulada a nova definição, que são as infecções relacionadas à assistência. Então, essa legislação de 2002 ainda vem colocando um capítulo específico de controle de infecção hospitalar. A RDC número 42, né, que fala sobre a disposição e sobre a obrigatoriedade dos dispositivos de higiene de mãos, e aí que ele foca a questão da disponibilização da preparação alcoólica, né, por fricção antisséptica, né, das mãos. Então, é uma legislação que a gente sabe que nem sempre é fácil a sua aplicabilidade na prática, porque, por vezes, nós trabalhamos em unidade de terapia intensiva que não há local para que esses dispositivos estejam em cada leito, mas nós precisamos estudar estratégias de como que nós podemos favorecer a disponibilidade desses dispositivos, uma vez que a higienização das mãos, ela é uma das ações mais importantes na prevenção de infecções relacionadas à assistência. Nós temos aqui a legislação, só um minuto que eu vou aceitar, alguém que acabou de chegar aqui, o Gabriel. Nós vamos tratar também da Lei 7.806, que é uma questão que, logo no início, né, ela é de 2017, e ela é a nível do âmbito do Estado do Rio de Janeiro, que fala a questão das dedetizações, né, que é a questão do controle dos vetores, que precisam ter mensalmente. Então, nós precisamos também revisitar essa legislação. A NBR 7.256, que fala sobre o tratamento do ar, né? Então, nós temos outras legislações que dão sustentabilidade nessa NBR, que são as resoluções ARE 09, né? Que vem falando sobre o controle de qualidade de ar. Agora, no período pandêmico da Covid-19, nós temos recebido visita da vigilância sanitária, exigindo, né, a questão do programa de manutenção dos condicionadores de ar, que é o PMOC. Precisamos também entender um pouco sobre a portaria 888, que vem falando sobre o controle de qualidade da água, e dentre outras legislações. Então, essas são as legislações básicas que eu elenquei, que eu considerei importante abordar hoje na aula. Fora essas legislações, nós precisamos também revisitar alguns cadernos, que são os cadernos da Vigilância Sanitária, que estão disponíveis no site. Além desses cadernos, nós temos anualmente as notas técnicas, que são notas técnicas específicas do controle de infecção. Então, o especialista, ele precisa também revisitar e dar uma lida nesses materiais. Esses materiais, inicialmente, foram publicados em 2013, houve uma revisão em 2017, então, em termos de medida de prevenção de infecção, houve algumas pequenas mudanças, então é interessante dar uma lida no último manual, e agora, esse ano, está previsto o lançamento dos novos manuais no que tange, né, as medidas de prevenção e também da série de segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde. Então, fazendo esse briefing em termos legais, né, que aí a questão da funcionalidade da terapia intensiva, nós entramos um pouco na questão da avaliação do processo. Então, o que seria essa avaliação do processo? Aí nós precisamos revisitar o Donabedian, né, aquela questão da tríade, no que tange a avaliação da estrutura,
a avaliação do processo e a avaliação do resultado. Só que hoje nós vamos focar na avaliação do processo, que ela deve ser realizada com indicadores. Então, é importante que nós desenvolvemos indicadores. E outra questão que é importante, a questão do feedback. Então, por vezes, nós fazemos a avaliação dos processos e, às vezes, a gente deixa a nível gerencial, ou seja, às vezes a gente passa apenas para o enfermeiro ou para o gestor e, por vezes, esquecemos da ponta. Então, é importante que, durante essa avaliação, que seja também, né, trabalhada a questão do feedback. E essa avaliação desse processo, ela consiste em conhecer, supervisionar e garantir a qualidade do processo de prestação de serviços de acordo com o padrão de excelência técnica. E essa excelência técnica, o que vai dar sustentação são essas legislações, são essas recomendações em termos de guias, em termos, né, da literatura científica. Ou seja, eu busco evidência na literatura de quais são as melhores práticas, avalio a minha prática para que eu possa me adequar de acordo com as boas evidências. E eu gosto de ressaltar muito que é a questão que, por vezes, nós temos uma recomendação que ela é classificada como de alta qualidade e que, dentro da nossa realidade institucional, por vezes a gente não consegue essa aplicabilidade. Mas nós temos outras orientações importantes que garantem uma mesma qualidade que a gente precisa ir na literatura buscar esse suporte técnico. E a partir da execução, que por exemplo, né, a questão da auditoria dos prontuários, supervisões periódicas, pesquisa de opinião pública, entre outras. E aqui nós vamos focar o quê? Na supervisão periódica dentro de onde? Dentro da terapia intensiva, das unidades de terapia intensiva. Mas o que eu vou avaliar, Eric? Eu vou avaliar, primeiro, eu preciso de saber quais são esses objetivos e qual é o meu objetivo que eu quero alcançar. Então, os objetos da avaliação, elas são diversas. Então, o que eu preciso, como que eu posso selecionar, né? Na verdade, como que eu posso selecionar essa avaliação? Essa avaliação dentro da terapia intensiva, eu vou ter a avaliação dos processos assistenciais, eu posso ter uma avaliação dos processos gerenciais, posso ter uma avaliação do processo organizacional do setor. Então, vai depender do objetivo que nós vamos estar pretendendo no primeiro momento. Hoje, na atualidade, nós sabemos que o enfoque seria a vigilância de processos assistenciais, mas nós também não podemos esquecer a questão dos processos organizacionais. A avaliação, que aqui, né, aqui se resume muito bem, que são desde um procedimento específico até um sistema de saúde, ou uma ação específica de saúde, através das características técnicas e prioritária, levando a considerar um processo de execução da ação, e se esses padrões de excelência são obedecidos. Então, uma estratégia que nós utilizamos muito é a questão das reuniões interfuncionais, ou seja, estabelecer os protocolos institucionais junto à equipe multiprofissional e, a partir disso, ter uma supervisão desses processos para que observe se o que foi estabelecido em termos de protocolo, em termos, né, de organização, se esses itens estão sendo obedecidos, tá? Novaes, ele coloca que o enfoque prioritário é identificar os problemas relacionados ao objeto de avaliação e estabelecer estratégias para a resolução destes problemas, produzindo, assim, recomendações positivas em relação aos problemas identificados, que são esses problemas que devem ser gerenciados e direcionados junto à equipe multiprofissional. Então, é importante que se envolva, né, o gestor, né, o gerente de enfermagem, né, o responsável médico, o responsável pela fisioterapia, junto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que é representado pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, né, no caso, o especialista, e também
outros componentes, como, por exemplo, o núcleo de segurança do paciente, que pode também estar envolvido. E a partir dessas atividades, o que houver congruência, ou seja, uma igualdade, que sejam estabelecidas estratégias para que cada um observe um processo diferente e que, como um todo, isso seja somatizado com o objetivo de garantir que esses padrões estão sendo entregues com excelência dentro do que foi estabelecido através de um suporte técnico, que são as recomendações baseadas em evidências científicas. Aqui é só um modelo esquemático que eu busquei, que é uma avaliação de PSF, que é o Programa de Saúde da Família, mas que também se aplica também dentro do que nós estamos discutindo. Então, essa avaliação, ela vai gerar conhecimento, uma gerência e um processo decisório. Então, eu vou buscar buscar evidência, através dessa evidência, eu gero um diagnóstico situacional, né? E a partir disso, eu começo a discutir com o quê? Com o gestor da unidade. Discuto com o gestor, faço um brainstorming, ou faço um briefing, ou eu faço, de fato, ações que estão direcionadas ao objetivo que está sendo proposto, e parto para o quê? Para as estratégias que são os papéis decisórios, para que possa o quê? Atender às determinações que foram pactuadas. Então, nós precisamos de um método para que a gente possa conseguir, de fato, um resultado positivo. Mas, de fato, o que essa avaliação ela proporciona? Ela proporciona o entendimento melhor do nosso processo de trabalho e comparar os nossos resultados com os objetivos pretendidos. Ou seja, qual é a minha meta que deve ser atingida dentro do meu processo? Algumas unidades, por exemplo, ela trabalha com um nível de percentual de 85%. Há outras evidências que falam o seguinte, olha, como que é processo, tem que estar o quê? 100% de adequado. O que eu sugiro que quando formos construir indicadores, que esses indicadores eles possam ser construídos em torno de uma meta que pode ser factível, para que a gente possa também conseguir o engajamento da equipe, né? E a partir disso, a gente consegue corrigir os problemas durante a execução das ações, propor mudanças que melhorem a nossa atuação, e por vezes essas mudanças nós conseguimos observar que elas podem ser sugeridas justamente para a equipe que está envolvida em campo, né? Porque são eles que estão ali dentro da execução. Às vezes a gente pode chegar lá com uma estratégia e aquela estratégia não refletir aquela realidade. Então, é preciso, é necessário ouvirmos a equipe multiprofissional, ou seja, a equipe que está envolvida nos processos institucionais. A avaliação que pode e deve fazer parte do cotidiano do seu trabalho. Então, dentro hoje da especialidade do controlador de infecção, o que nós colocamos, né, são essas estratégias, por vezes semanais, por vezes quinzenais. Então, vai depender de quê? Vai depender de um conjunto de fatores dentro da sua realidade, porém, precisa ter o quê? Um hábito, ou seja, precisa ter uma constância no que tange a execução dessa avaliação. E para realizar essa avaliação, é necessário conhecer precisamente aquilo que será objeto de estudo. Por exemplo, eu vou avaliar, Eric, a organização do setor. Ok, se eu vou avaliar a organização, eu preciso ter o quê? Um suporte técnico, que são aquelas legislações básicas. Eu tenho uma caixa de escapar que está, por exemplo, fixada numa altura adequada, que não oferece risco para os profissionais. Olha, será que as lixeiras estão identificadas de maneira adequada? Será que os materiais que estão acondicionados no setor estão armazenados de forma adequada? Então, vai depender da minha realidade institucional. E aí a gente volta para a prevenção de IRAs, que são os bundles, ou seja, como que estão meus dispositivos invasivos?
E aí a gente parte para outro objetivo, que é o quê? Prevenção de infecção relacionada à assistência. E aí eu vou trabalhar a prevenção da infecção da corrente sanguínea, a prevenção de infecção do trato urinário, a prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, todas essas atividades são o quê? São direcionadas de acordo com o objeto que eu preciso atingir. E ter clareza, né? E ter isso construído junto com a equipe, para que todos tenham clareza dos objetivos perseguidos. Buscar a participação dos envolvidos, dos processos, sem imprimir um caráter punitivo. E é essa que eu abro aqui uma discussão muito interessante, porque a maioria das vezes, os gestores das unidades, elas tendem a ter um entendimento que o serviço de controle de infecção hospitalar, representado pelo especialista, está dentro da unidade o quê? Fiscalizando. Que vai estar ali o quê? De maneira punitiva. E não é. Precisamos acabar com essa cultura de punição. Nós precisamos aumentar a possibilidade de discussões técnicas visando uma excelência através de uma cultura de segurança do paciente. Então, quando nós desenvolvemos essas ações com objetos e com os objetivos direcionados e bem definidos, a gente consegue quebrar um pouco essa visão que nós estamos ali apenas para fiscalizar e punir os profissionais que estão envolvidos no processo. E vontade política de expor as fragilidades. O que nós também vivenciamos muito na ponta é a questão de, por vezes, os profissionais ficarem tímidos de expor, né, a sua visão do processo, né, a questão da política institucional. Se eu trabalho em uma unidade que tem uma política punitiva, a gente acaba tendendo que esses profissionais o quê? Fiquem calados e não demonstrem ações que podem ser pertinentes e estratégias importantes para serem implementadas, visando a melhoria e segurança no processo do cuidado. E aqui a gente começa a visualizar, por exemplo, aqui nós temos uma figura que representa a sala dos visitantes. Então, nós, enquanto controladores de infecção, o que nós podemos observar nessa foto, né? A gente pode observar a higienização das mãos. Será se há dispositivo para que os profissionais façam a higienização das mãos? O outro item que pode ser observado é as orientações. E, Eric, mas quais são as orientações? As orientações básicas de controle de infecção hospitalar. A questão dos 5 momentos de higiene de mãos, a questão da técnica da higienização das mãos e orientações básicas aos visitantes, né? Como, por exemplo, não visitar o paciente ao lado, né? Tender a visitar o seu paciente, não esquecer de fazer a higienização das mãos antes de entrar no setor, antes de abordar esse paciente, respeitando os 5 momentos de higienização das mãos. Também, né, ver se nesse dispensador de álcool em gel, né, por exemplo, deve ter a data de abertura do produto, a data de validade da limpeza do dispensador, né, que são itens que são cobrados a termos de fiscalização, tanto da vigilância quanto dos órgãos acreditadores. E se as superfícies estão limpas, então é importante nós fazermos, né, uma inspeção visual e observar se o setor está limpo, né, que é uma forma e uma oportunidade de melhoria que garanta uma segurança também para os acompanhantes e também para os profissionais como um todo que circulem a área. O outro item importante são as lixeiras. Embora a lixeira não esteja dentro da terapia intensiva, porque aqui, na verdade, nós estamos trazendo uma imagem que antecede, isso nem sempre é a realidade de todos os hospitais, mas nós precisamos entender que a avaliação, ela precisa iniciar antes de entrar no setor, né? Que ali é onde os acompanhantes ficam parados. Se há lixeira, se não há lixeira, e se tiver lixeira, se essas lixeiras elas estão limpas, se elas estão identificadas, se elas estão com 1/3 da capacidade
porque por vezes pode ser que ou que esqueçam, ou que deixam essas lixeiras cheias, né? E se elas estão funcionais, né? Obedecendo aí a RDC 222. Aqui é outra figura, né? Nessa figura nós já estamos dentro da terapia intensiva, então nós precisamos saber se a equipe da higiene e limpeza, se os profissionais estão utilizando todos os EPIs que são orientados, se tem disponibilização dos equipamentos de proteção coletiva, né, para proteger também o ambiente, aí nós estamos falando em termos de segurança ocupacional, e se os equipamentos, e se esses equipamentos estão íntegros, como que está a qualidade desses equipamentos. A questão dos dispositivos de higienização das mãos, né? Se os dispositivos se esses dispositivos estão abastecidos, se estão funcionantes. A questão da estratégia multimodal, né? Que é uma oportunidade do especialista fazer a observação e a auditoria da estratégia multimodal, que é recomendado pela OMS, se as lixeiras estão identificadas, se estão funcionantes, e o acondicionamento de 2/3 da capacidade. No slide anterior, estou lembrando que eu coloquei 1/3, mas não é 1/3, é 2/3 da capacidade, tá? Acabei errando. Aqui nesse item, né, que aí a gente começa a observar um esquema, né, de terapia intensiva, a questão dos profissionais, se os profissionais estão utilizando adornos, se estão com unhas curtas, se estão com cabelos presos, a questão da identificação, que é importante, como está a identificação dos pacientes em precaução de contato, dos pacientes que estão em rastreamento, há algum tipo de identificação, justamente para nós não banalizarmos a questão das precauções de contato. Então, nós temos evidência de que quando há unidades que trabalham numa taxa maior que 40% dos pacientes que vão estar em precaução de contato, nós temos uma diminuição da adesão de medidas básicas no que tange à prevenção das infecções relacionadas à assistência, como, por exemplo, a adesão de higiene de mãos, né? A questão das lixeiras, elas se repetem, né? E aqui a gente foca também no carro das medicação ou no carro de parada. Se as amotolias estão identificadas, se as medicações estão dentro do prazo de validade, se os materiais estão acondicionados adequadamente, se não estão amassados, se não estão abertos, principalmente o quê? O laringoscópio, os ambus, né? Os fios, né? O fio que é utilizado durante a intubação. Aqui eu deixei a questão do carrinho, né, de curativo, que algumas unidades elas utilizam o carrinho para facilitar a execução do curativo. Então, não há indicação do uso de carrinho de curativo para guarda ou transporte de medicamentos. Então, se houver o carrinho para curativo, ele tem que ser exclusivo para curativo. E aí, o que acontece? Qual é a problemática? O controle da limpeza. Porque, por vezes, o profissional, ele não faz a limpeza a cada paciente, né? E aí a gente tem a manipulação e que corre risco de disseminação de patógeno dentro do ambiente da terapia intensiva. Mas, de qualquer modo, quando houver esse carrinho, nós temos que observar as condições de organização e higiene do carrinho, tanto externo quanto dentro das gavetas, verificar as condições dos produtos, soluções e medicamentos utilizados para realizar esses curativos, se tem controle de qualidade em termos de controle da validade dos produtos, a questão da identificação desses produtos, verificar se há normas e rotinas escritas referentes ao carrinho de curativo. Então, precisa ter um passo a passo de como que o profissional vai utilizar esse carrinho. Outra questão que é importante são os pacotes, né, dos curativos, né, que são, na maioria das vezes, utiliza-se gaze, mas tem também outros materiais que são utilizados durante o processo dos curativos. Então, nós precisamos verificar se os pacotes de curativos e demais produtos possuem rótulos de identificação, né, que é um modo de nós darmos garantia que esse produto ele tem boa procedência e tem um controle, né,
da validade desse produto também. E também deve ser verificado se estão armazenados de forma segura, evitando que sejam contaminados ou danificados. A questão da solução para curativos, então a gente repete aqui a questão dos controles de qualidade. Então, os frascos eles precisam estar, né, tampados. O que a gente observa por vezes são as amotolias abertas. As amotolias abertas, elas favorecem a contaminação da solução, tá? Principalmente aquelas amotolias que são reinvasadas. E os paradrapos, né? Que os paradrapos, eles não podem estar pendurados no carrinho. E, por vezes, a gente observa que eles estão tanto pendurados, quando, durante o processo do curativo, eles retiram, né, os esparadrapos e começam a colar ele, né, antes de fazer o processo de fixação dos curativos, o que não pode e não deve acontecer. E aqui a gente foca no leito do paciente. Quando a gente observa o leito do paciente, o primeiro ponto, dispositivo de higienização das mãos. Éric, mas eu trabalho em unidade que não tem paredes, eu trabalho em unidade que tem apenas cortinas. Então, qual é outra estratégia que pode ser utilizada? Eu não posso trabalhar com esse dispositivo de pump? Eu tenho uma mesa de cabeceira que tem como eu colocar esse pump? Ah, não, eu posso utilizar o dispositivo, né? Que coloque a medicação, né, o suporte de soro. Então, cada unidade ela pode trabalhar de acordo com a sua realidade institucional. E o dispositivo invasivo, o dispositivo de higienização das mãos, né, tem que ter data de abertura do produto, a data de validade de limpeza do dispensador, que por vezes é esquecido. Se há cortinas ou divisórias, elas são limpas e com rotinas periódicas. Se elas têm uma troca de leito a cada 15 dias, né, que é o paciente morador, então há trabalhos, né, evidenciando que há um crescimento de MRSA, o tempo de crescimento são 14 dias, então isso não está muito claro em termos de chancelar, mas o que os manuais recomendam é que esse paciente troca de leito a cada 15 dias, então em concomitante também, a troca também das cortinas deve acontecer a cada 15 dias. A questão do acesso vascular, se o curativo ele está datado, se ele está limpo, está seco, está bem aderido, se os equipos e extensores estão datados e na validade e sem resíduos, se as conexões estão tampadas e sem resíduos de sangue, se as soluções estão identificadas. No que tange ao trato respiratório, se a cabeceira ela está elevada, se tem a troca do filtro, né, HME, que é o filtro umidificador, que tem que ser feito no período de 48 horas, mas há literatura colocando 72 horas e outras literaturas a cada 96. Então, a rotina de troca desse filtro vai depender da realidade institucional, tá? O que o CDC ele coloca, que esses filtros eles não devem ser trocados num período inferior a 48 horas. Só que a gente tem uma problemática em termos de qualidade desses filtros. Porque se for um paciente, por exemplo, sudoreico, se for um paciente que tenha um suporte de massa significativo, né, de tecido adiposo, por vezes os filtros ficam saturados e não duram, né, nem 24 horas. Então, eu preciso também ter esse entendimento, que a troca do filtro, quando ele tem uma troca programada, eu preciso avaliar a qualidade e as características que esse filtro ele está. O que não pode acontecer é que o filtro esteja saturado, tá? Que, na maioria das vezes, é o que a gente encontra na ponta, tá? A questão da higiene oral, então, a higiene oral é um fator importante. A fixação dos catéteres, equipamento de suporte ventilatório, sem líquido de condensação e protegido, os macronebulizadores, né, que se estão identificados e também estão protegidos em saco plástico, né, porque, por vezes, o paciente está em macronebulização. Às vezes, tem unidade que trabalha com os macronebulizadores descartáveis. Outras unidades, elas não têm condições. Então, precisa fazer a utilização. Quando não tem uma troca programada, que também não tem isso muito bem fechado, então, o último manual ele já vem trazendo isso, né,
de prevenção. Então, algumas unidades trabalham com 24, outras unidades 48 horas. Eles precisam, quando eles não estiver, o paciente não estiver com uso, eu tenho que acondicionar num saquinho plástico para não deixar os macronebulizadores expostos. A identificação, né, dos pacientes em precaução, capotes pendurados dentro do prazo de validade, o último manual de contenção de bactéria multiresistente e também a última nota técnica, né, que é a última, de Covid, que é a de setembro, ela coloca que os capotes têm que ser o quê? Descartáveis. Eu acredito que não seja a realidade da maioria dos serviços de saúde a nível nacional, tá? Então, a unidade que, de fato, precisa ainda estabelecer uma rotina de troca por um período maior. Então, as unidades trabalham com uma rotina a cada 12 horas, ou seja, a cada 12 horas trocar o capote. Então, vai depender de unidade para unidade. Por isso que o que eu falei logo no início é importante estabelecer todas as rotinas junto à equipe multiprofissional para que todos falem, né, a mesma língua. E se as amotolias estão tampadas, estão identificadas quanto à data. E do trato urinário, se o catéter vesical está fixado adequadamente, se o coletor está abaixo do nível do paciente sem encostar no piso, né? Às vezes o paciente há um rebaixamento do leito, né? Da cama, e por vezes esse catéter vesical ele vai ficar passando ali no piso, o que não pode acontecer. E o descarte da diurese quando o coletor atingir 2/3 da sua capacidade, porque vai ficar resíduo de sangue ali parado no circuito, e isso pode ter uma translocação bacteriana através de via intraluminal, favorecendo a colonização do catéter e, consequentemente, colonização, né, de vias urinárias, da via urinária. E aí a gente parte, né, já quase finalizando aqui a aula, a questão dos indicadores de processo, né? Então, a partir do momento que eu avalio, eu preciso mensurar, como foi dito anteriormente. Então, mas o que são esses indicadores de processo? Eles podem ser preferidos aos indicadores de resultados, porque os indicadores de resultados, eles são os desfechos, a exemplo, né, são as infecções primárias de corrente sanguínea, o de processo é o que eu previno para que eu não tenha esse desfecho, né? Por isso que, por vezes, eles são mais preferidos, né, no caso dos bandos, no caso da vigilância de processo assistencial beira-leito. Porque nesses processos, ele possui uma ligação junto ao resultado, que são claramente estabelecidos, tá? No curso do PROAD SUS de 2023, eles colocam o seguinte, que, olha, permite reconhecer a realidade de uma instituição. Ou seja, cada instituição, ele trabalha dentro de padrões, né, baseadas na ciência, mas, por vezes, diferenciado, né? Cada unidade, ela possui sua realidade. E, a partir dessa realidade, permite o quê? Estabelecer as estratégias de acordo com essa realidade. Visam medir uma extensão, né, da aplicação dos cuidados de saúde bons. Eles são geralmente definidos por referências e diretrizes. Então, o que ocorre? Nós vamos até os guidelines dos guias e do que a vigilância estabelece, estabelecemos essas normas e nós vamos lá verificar se essas normas que foram estabelecidas de acordo com as evidências científicas, se elas estão sendo cumpridas. E de que forma, de forma que nós consigamos, né, instituir essas práticas de intervenção de saúde específica e direcionada. Mas, Eric, o que são esses indicadores, né? Esses indicadores, gente, é importante nós sabermos que elas não são medidas absolutas. Ou seja, eu fui lá e fiz 100 observações. Isso é um número cru, ou seja, um número absoluto. Então, os indicadores, eles não são medidas absolutas de bom ou mau desempenho. Mas eles indicam em que medida cumprimos em determinado objetivo ou não. Ou seja, ele é relativizado. Eu faço uma observação, né, dos itens, e aí eu coloco quantos itens que foram
adequados sob o número total de observação vezes 100, ou seja, eu transformo esses números absolutos em taxa, em percentual. Esses indicadores, eles sinalizam áreas com oportunidade de melhorias, né? A variável, característica ou atributo capaz de sintetizar, representar e ou dar maior significado ou que se quer avaliar, tá? Aqui teve alguns erros de português, mas bola para frente. E aqui nós temos a questão das fichas dos indicadores. Então, é importante nós termos uma ficha de indicadores de forma que nos respalde o porquê nós estamos observando essas determinadas ações. Então, aqui eu coloquei um nome, né, do indicador, que é a taxa de conformidade dos processos na terapia intensiva. Então, essa ficha de indicadores, elas precisam estar numa formatação da gestão da qualidade. Então, ela vai estar no domínio de eficácia. O conceito, ela avalia o processo de adesão aos protocolos e boas práticas. Então, tudo que foi dito até aqui, né, são os protocolos instituídos junto à equipe multiprofissional, de acordo com boas práticas, são as evidências científicas. Então, o cálculo é o total de adesão às recomendações, né, em determinados processos, sobre a somatória do total dessas observações no período vezes 100. E aí nós temos um percentual. Então, aonde que esses dados vão estar? Elas vão estar numa planilha de monitoramento. Aqui nós estamos colocando um exemplo da Inovid, né? E a interpretação é o seguinte: quanto mais adesão às medidas, né, preventivas, melhor. Taxas altas estão associadas à maior adesão dessas medidas. Para o quê? Para diminuir a ocorrência de eventos não desejáveis e maior segurança profissional e institucional. A fonte de dados é através, né, do consultor, nosso, né, no caso aqui como exemplo, e vai estar na rotina de vigilância de processos. A relevância, ela é essencial para a segurança na assistência e para os profissionais. As referências que foram utilizadas para a avaliação desses itens, eu deixei duas como exemplo, até para não ter uma extensão aqui da apresentação. E a data de inclusão, eu dei o exemplo de 2023, e a categoria do prestador é o quê? É o hospital. Mas poderia ser o quê? Uma clínica de diálise. Poderia ser o quê? Uma clínica oftalmológica. Poderia ser o quê? Uma clínica ambulatorial. Então, vai depender das características desse serviço de saúde para que a gente possa o quê? Formalizar essa ficha dos indicadores. Ok? E é importante nós termos que uma representação gráfica desses indicadores, porque visualmente fica mais explícito e melhor. Então, eu coloquei aqui a taxa de adesão, as boas práticas. Então, nós temos uma série histórica, né, que hipotética, que é justamente que nos permite uma avaliação e permite que haja uma interpretação para que esses eventos, no caso aqui, essa taxa de adesão, ela continue, né, no sentido de ascendência, e que essas oportunidades de melhoria, elas podem ser observadas, podem ser discutidas, e que toda a equipe multiprofissional esteja ciente que o setor está sendo observado, está sendo avaliado com o objetivo de implementação da melhoria e, consequentemente, oferecer a qualidade assistencial. E uma questão que me chama a atenção aqui é o título, né? O título, ele precisa ter alguns itens importantes que nós não podemos esquecer. Então, no título, nós temos que ter 3 perguntas. O quê? Aí aqui, nesse caso, já tem. Taxa de adesão às boas práticas. Onde? Em qual terapia intensiva? Né? Quando? Em qual período? Então, ficou faltando onde e quando, dentro desse exemplo aqui, no título, para que seja, para que esse título tenha uma completude adequada, para que as pessoas elas possam olhar e interpretar de maneira eficaz. E aqui, finalizando a apresentação, eu coloquei o maior inimigo do conhecimento é quem acredita saber de tudo. Por que eu coloquei isso? Porque, por vezes, a gente não que não banaliza,
banalize, ou banalize de fato, né? Às vezes a gente acha assim, não, eu estou ali na prática e para, e simplesmente para. Então, é preciso revisitarmos alguns conceitos, como nós estamos fazendo aqui hoje, né? Revisitar o estado da arte, que são a literatura, para que a gente possa sempre nos aperfeiçoar e de forma que a gente possa implementar melhorias para a qualidade do processo assistencial, oferecendo segurança para o paciente, oferecer segurança para o profissional e de todos que estão envolvidos dentro desse processo. E aqui abre para perguntas. Sirlene, Gabriel e Nádia, que a Michelle acabou de... Não cita Sirlene, não, pelo amor de Deus. Oi, gente. Podem colocar suas observações aí. Não. Achei ela bem completa, bem completona mesmo, né? Inclusive, você abordou nossos maiores desafios, né? Que cada unidade tem suas características, né, nos seus desafios, e quando a gente se junta, né, vai trocar figurinha, a gente vê que é muito parecido, né, o que passa em um, passa em outro, mas cada um com as suas características, né. Achei bem bacana. Eu também, e justamente aquilo que o Eric falou no final, né, às vezes a gente precisa voltar e relembrar alguns conceitos básicos que às vezes a gente fica tanto, né, pilhado com a rotina da unidade, a gente já chega, principalmente a gente que trabalha com consultoria, né, a gente já chega, já é bombardeado de tanta informação, de tanta pendência que as pessoas estão precisando da gente, que aí às vezes a gente acaba indo no automático e vai deixando alguns pontos básicos, vai caindo no esquecimento, né, nem que seja uma coisa proposital, mas é uma coisa que pode acabar acontecendo com a gente. E aí, relembrar esses pontos básicos, assim, é sempre bom mesmo para a gente poder reajustar o nosso caminho, né? O que eu acho é o seguinte, a gente precisa sempre ter uma abertura, porque, assim, eu, enquanto a parte técnica, né, tenho trabalhado e, assim, eu tenho tentado estimular vocês a ter essas interpretações, porque a gente também não pode esquecer o racional teórico, né? Porque às vezes a gente vai no achismo, né? Mas o que está lá no racional teórico, o que eu preciso ter, qual é essa evidência? Então, hoje a gente tem, por exemplo, e eu gosto sempre de repetir, né? E aí a Maria Clara, ela tem trabalhado nisso, a questão da ciência da melhoria. Então, são essas oportunidades que às vezes a gente vai mudar uma rotina que já está estabelecida, de acordo com a realidade institucional, mas nós precisamos ter método e precisamos ter o quê? As evidências, que é o que a gente acaba fazendo hoje na consultoria, né? Que é fazer a implementação de algumas ações, de medidas preventivas e transformar aquele ambiente como um todo e, de fato, a gente conseguir um resultado importante. E aí, assim, a gente pode dar um exemplo, por exemplo, na questão da higiene de mãos, porque a questão da dispensação do álcool em gel foi porque a gente sabia que não eram todas as unidades que tinham água, por exemplo. Então, a gente precisa pensar para que possa mudar. Mas eu posso mudar em quê? Posso mudar numa base técnico e com uma evidência científica. Michel levantou a mão. Não, é exatamente isso que vocês já abordaram, né? Essa parte da aula toda assistencial é o que o consultor acaba fazendo ali como processo de trabalho dele, né, diário. O desafio é mostrar para a equipe, para que a equipe tenha essa maturidade de entender que nós somos contribuidores para melhorar o serviço deles, para garantir a qualidade e segurança ao paciente. Essa ainda é, pelo que eu vejo dentro da minha realidade, o desafio maior para que a equipe nos reconheça como instrumento ali de melhoria do trabalho deles. Porque a questão toda da ferramenta dentro da vigilância do processo, a gente já faz, não só para a terapia intensiva, para vários setores. E acaba acontecendo o que o Eric pontuou, da gente levar isso para a gerência, né, leva para o coordenador imediato, ou enfermeiro,
gera indicadores, mas a gente trazer isso como devolutiva para a equipe que está ali diretamente na ponta, para que eles entendam que realmente precisam melhorar naquilo que está ali não conforme, né? Que está em não conformidade do que a gente sinaliza. Hoje eu percebo que o desafio para mim, como consultor, é esse, porque o processo a gente acaba fazendo dessa maneira que você já pontuou durante a aula e explanou aí perfeitamente. Mas a equipe entender que eles precisam ajustar uma técnica, né, que talvez esteja, como você colocou, às vezes uma rotina, uma cultura que já está enraizada neles, é muito difícil. É muito difícil entender que eles precisam realmente ajustar para que realmente a gente consiga garantir aí uma qualidade, que a gente consiga diminuir o risco para uma infecção relacionada à assistência à saúde. É o desafio, mas é gostoso ver quando a gente consegue ter esse resultado, ter essa melhoria, né? E aí, Pode falar. eu só ia, né, acrescentar na fala da Michelle que a gente consegue manter, sim, uma qualidade, uma assistência com qualidade, ter redução das idas e ainda ter redução de custos, porque às vezes essa cultura da instituição ela é tão enraizada em gasto de materiais, em consumo de materiais, que quando a gente vem com uma visão de fora, e aí cultura não se muda da noite para o dia, né? Cultura a gente é aquele de gota em gota, acaba, esqueci até o dito popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem que ser tanto desse jeito de gota em gota até a gente conseguir transbordar esse copo, porque realmente é uma luta difícil, é uma luta árdua, mas é uma luta que é necessária, né? Porque se a gente não botar a cara para fazer, as coisas realmente não fluem. Agora, uma coisa que eu E quero deixar também é para você. interessante a gente colocar, desculpa, Érico, mas também é interessante a gente colocar esses indicadores do nosso vigilância de processo em pauta de reunião, para que a alta gestão veja o que a gente está modificando dentro dos setores, porque cultura realmente, como o Gabriel colocou, não é feita, né, rápido, né? A gente tem aí algumas fundamentações dizendo ao mínimo de 2 anos, né, às vezes, para a gente conseguir mudar a cultura de uma unidade. Então, abrir uma discussão em reunião e mostrar nossos indicadores das vigilâncias de processo, eles conseguem entender o nosso papel como consultor naquele setor ali, realmente buscando por melhoria, né, por qualidade. E aí, como o Gabriel colocou, às vezes, mexendo no bolso, a alta gestão consegue entender melhor o nosso papel. Mas, assim, de tudo que vocês falaram, assim, é super importante. E, assim, um outro item que eu queria deixar aqui um pouco mais claro também para vocês é o seguinte: isso tudo precisa estar o quê? Uma sustentação técnica, né? Eric, eu vou até a terapia intensiva, vou avaliar, por exemplo, eu estou com surto. Se eu estou com surto, geralmente a gente foca o quê? Limpeza e adesão de mãos. Mas, assim, na limpeza, por exemplo, quais são as evidências que eu tenho que vai estar composto naquele carrinho? E a gente pode conversar sobre N fatores aqui, né? Se eu estou lá com a questão de prevenção de infecção primária da corrente sanguínea, laboratorialmente confirmada, ou que seja secundária e etc. A gente vai focar o quê? Higiene de mãos. Mas quais são esses materiais que estão sendo utilizados? Então, assim, as discussões técnicas, elas precisam existir num arcabouço que te dá sustentação. E aí que eu deixo claro que não significa que uma unidade que ela possui uma tecnologia de ponta, ela seja mais importante do que aquela que ainda está trabalhando, né, dentro de uma estrutura um pouco inferior. A diferença vai estar na qualidade da prestação do serviço. Mas que tanto essa unidade que está um pouco mais evoluída, quanto aquela que não tem, elas precisam estar o quê? Baseado em conhecimento técnico, né? É o caso. Às vezes, tem unidade, por exemplo, que eu tenho lá todos os materiais de nanoterapia de silicone, que vai na esterilização, que garanta mais o processo, a qualidade é melhor. Mas não significa que se aquele suporte está sendo feito lá no hipoclorito, por imersão química, e se eu tenho um controle de qualidade dentro da central de material de esterilização, que seja menor essa questão. Significa que também garante o processo, né? Só que isso dentro de quê? De uma realidade institucional, dentro de uma realidade que se apresente para vocês enquanto especialistas. Então, eu preciso dar o quê? Opções
Porque também não adianta eu querer lá e cobrar aquilo que não é factível. Porque isso também estressa muito, tanto o pessoal da ponta quanto os gestores. Então, assim, sempre é bom fazer reuniões interfuncionais, com discussões técnicas, para que possam pactuar medidas preventivas e que essas medidas preventivas sejam estabelecidas, implementadas e avaliadas. Você levantou a mão, Nádia? Eu já esclareci. Então, pessoal, é isso. Mais alguma dúvida? Me deixa ela falar sozinho. Alguma dúvida, Michelle? Não. Gente, olha. Não, tá, já esclarecido. Então, Todos plenos. Pode falar. Todos plenos. Eu também. Café. Ah, eu quero. Então, o que eu queria falar, o Eric acabou descrevendo que eu acho muito importante a gente, na hora da vigilância, saber explicar cada item que a gente observa, de forma técnica, porque as pessoas que estão, e os profissionais que estão nos postos de enfermagem, nos procedimentos, nos boxes, eles veem a gente chegar para fazer uma vigilância de processo, coletar dados, nem sempre eles sabem, eles entendem o que a gente faz. Então, assim, a explicação do Eric foi perfeita, falando dos itens, né? O que eu olho aqui nessa área? E por que eu olho? Por que eu vou olhar um carrinho de limpeza? O que eu olho no carrinho de limpeza? O que eu olho no posto de enfermagem, no preparo de medicação? Por que eu defini aquele indicador para olhar? Porque ele me traz maior risco. E quais são os riscos? Então, quando a gente faz essa parte educativa, na hora que a gente vai fazer vigilância de processo, eu observo que a gente consegue mais adesão daquela boa prática, daquele protocolo que a gente desenvolveu de preparo de medicação, de preparo de carrinho, de preparo dos procedimentos de uma forma geral. Então, eu acho assim, conhecer o porquê que a gente coleta os dados de indicadores e explicar isso para o profissional que está lá fazendo a assistência, eu vejo como muito importante. Eu explico por que a cabeceira tem que ficar elevada, eu explico por que o curativo precisa estar seco, fechado, eu preciso explicar por que a sonda permanece durante quanto tempo, qual é a forma que a gente fixa aquela sonda. Então, tudo isso parece que é muito simples e que todo mundo sabe, mas na hora quando a gente começa a discutir, a gente observa que tem gente que esquece, entendeu? Então, eu acho que essa explicação durante a ronda e a coleta de dados é bem legal da gente fazer. Mas eu concordo com a Nádia, e assim, o Gabriel esses dias até veio tirar algumas dúvidas comigo, que assim, são coisas básicas, que a gente será que eu tô certo? Não é, Eric, tá confuso. Então, assim, será que eu estou certo? Será que eu estou na filosofia certa ou estou desaprendendo? E às vezes é isso mesmo, porque as coisas elas têm uma velocidade de mudança, né? Então, nós precisamos, né, ficar atentos às novas publicações, às novas evidências, para que a gente possa, de fato, implementar essas ações com consistência. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a participação de todos, né, do Gabriel, do Douglas, Helene, a Michele, a Nádia, a Fernanda que teve que sair, a Marcela também. E estamos juntos, a gente vai deixar a gravação disponibilizada e nós vamos discutindo aí ao longo do tempo, tá? Thank you very much.